Muito boa noite, comunidade Band, famílias Band. Estamos aqui com o nosso fechamento desse ciclo de webinários com a nossa querida convidada, a doutora Carolina Guimarães. Boa noite, boa noite. E a doutora Carolina Guimarães está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre os relacionamentos, né? Então, nosso ciclo de webinários contou com vários recortes, várias abordagens até agora. A gente falou um pouquinho sobre os riscos das nossas crianças e adolescentes nesse mundo online. A gente falou um pouquinho sobre os riscos e o que que a gente tem que ficar de olho em relação a álcool e outras drogas. Falamos na semana passada um pouquinho sobre essa pressão estética, como esse corpo em desenvolvimento e em mudança vai se percebendo diferente, e aí como se relaciona com a nutrição, com a relação com a comida. E hoje eu acho que fecha muito bem da gente poder falar dessas mudanças, desses relacionamentos na adolescência e como que a gente, como família e como escola, a gente pode ajudá-los a ter uma boa percepção de si, uma boa percepção do outro, como você descreveu a questão das responsabilidades afetivas, né? Então, estamos aqui com a doutora Carolina Guimarães. Ela é advogada e é especializada em direito de família. E justamente por atender questões relacionadas a relacionamentos, relacionamentos familiares e violência contra a mulher, ela vai trazer dados e um pouco da vivência do dia a dia dela, dos principais casos que ela pega no escritório, no dia a dia, no trabalho, de elementos que podem ser dicas para a escuta das famílias melhorar, assim, no convívio com os adolescentes, né? Então, muito boa noite. Vou passar a palavra para a doutora Carolina Guimarães. Hoje é um webinário que a gente está fazendo no mesmo local. Vou ficar Sim. só aqui um pouquinho deslocada no computador para olhar as perguntas que vão surgindo. É, Em breve, os webinários eles estão sendo colocados aos poucos no nosso canal do YouTube. Tem muitas famílias que me escrevem, mandam um e-mail, perguntando assim: ah, eu não consegui, não tive a chance de assistir, tem em outro lugar? Então, aos pouquinhos, eles estão sendo colocados no YouTube e a gente vai disponibilizando no canal do Band e sempre nos colocando à disposição para essa interlocução. Então, vou passar a palavra para você, Carol, aqui toda a sua área e a gente vai se organizando na apresentação. É uma fala bem dinâmica, tem vídeos, tem interação e a gente se organiza aqui. Obrigada, Bia. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Bia, né, pela oportunidade de estar aqui, pela escuta da Bia, pelo olhar da Bia sempre tão atento, de um modo geral, para as crianças, para os adolescentes e como comunidade em si. Eu convivo com a Bia no nosso clube, no Círculo Militar, e a gente toma vários cafés juntas, e a Bia sempre tem um olhar muito atento, um olhar muito acolhedor, muito afetivo, muito amoroso. E essa questão da adolescência é uma questão que é muito importante, que a gente deve trabalhar em conjunto mesmo, como comunidade, como escola e como família. Meu primeiro contato com o Colégio Bandeirantes foi através da Renata. A Renata é orientadora com foco em tutoria da criança e ela foi professora dos meus filhos. Eu conversei com meninas adolescentes do nono ano. Elas me fizeram perguntas sobre como identificar se você está vivendo ou não um relacionamento saudável, abusivo. Perguntas respondidas, garotas felizes, e eu também fiquei muito feliz. Pois bem, e a partir daí eu achei que era importante a gente continuar essa conversa. Eu vi que as meninas saíram ávidas por respostas e queriam conversar mais comigo. A gente tinha um tempo curto ali para conversar, então eu achei que esse tema demandava uma abordagem um pouco maior. Foi então que eu procurei a Bia e me coloquei à disposição para poder conversar com a escola sobre esse tema. E a Bia, sabiamente, me colocou nesse webinário. Eu tenho muita responsabilidade, porque ser a última depois de três feras que passaram por aqui, acho que é uma responsabilidade tanto. Então, eu vou tentar, resumir de uma forma, leve, para a gente poder terminar esse webinário, sempre me colocando à disposição para eventuais outras questões que forem surgindo.
A adolescência é um período de transformações intensas da vida dos garotos e das garotas, que até ontem estavam sentados no nosso colo. Inclusive, eu trouxe um vídeo do Instagram que uma amiga minha, também mãe do Band, me mandou essa semana, que mexeu muito comigo, talvez porque eu tenho um filho adolescente em casa. Eu vou pedir para a Bia, com toda sua pausa, sua fala calma, sua fala tranquila, ler esse vídeo para gente. Eu vou compartilhar aqui e vou oferecer uma leitura, então. Eu falo isso às vezes para meus alunos assim: há quanto tempo alguém ofereceu pela última vez uma leitura para você? Oferecer uma leitura é o máximo. Oferecer uma Adorei, leitura. adorei, adorei oferecer uma leitura. Então eu vou compartilhar aqui. É um texto de uma escritora, né? Acho que é legal dar os créditos, tá aqui no cantinho. Rafaela Carvalho, escritora. E acho que está circulando bastante entre famílias e mães de pré-adolescentes e Pré-adolescentes, adolescentes, né? isso mesmo. Eu acho que ela conseguiu trazer tocou muito nos pontos mais sensíveis nossos, né? Eu também me coloco nesse lugar e, e compartilho dessas emoções que esse texto me trouxe. Então eu vou começar a leitura e quem tiver a oportunidade de ler junto, acho que ajuda também. Meu filho fez 11 anos há alguns meses e tenho a sensação de que chegamos à outra beira da infância, à margem final, onde ela ainda existe, mas já começou a se despedir. O cabelo ainda tem cheiro de shampoo infantil, mas há tempos ele já escolhe as próprias roupas. Gosta e quer participar das conversas sérias, mas ainda discute com os irmãos quem pegou o maior pedaço de bolo. Já não brinca de Lego de jeito nenhum, mas pode passar horas montando quebra-cabeça com o pai. Ele ainda me vê como alguém que sabe de todas as coisas. Acha que entendo perfeitamente o mundo e me olha com aquela confiança de quem pensa que sei para onde estamos indo. Sabemos bem que essa fase vai passar, que em breve me achará meio exagerada, meio sem graça, meio sem noção, talvez. Nessa falta de certezas, aproveito enquanto ainda sou, para ele, a pessoa mais interessante da casa. Tem momentos em que sinto que estou vivendo um fim disfarçado de rotina. Nada aconteceu de repente, mas tudo está mudando. Talvez seja essa a descrição do que estamos vivendo, o começo do quase. A infância tem suas garantias. Um colo resolve praticamente tudo. Agora é outro tipo de presença, aquele que precisa estar sempre em movimento para não perder a conexão. Tenho tentado preparar a casa para esse novo tempo. Não dá para impedir que ele chegue, mas dá para receber direito, ajustando os limites, revisando as regras, repensando as conversas, combinando novas liberdades, sem abrir mão da estrutura. É quase como um novo contrato, e o objetivo é simples: seguir sendo um porto, mesmo quando o barco começar a sair mais vezes sozinho. O que me consola é que esse esticamento da infância existe justamente para que possamos treinar o desapego com o tempo, sem que seja tão abrupto, para ensinar o coração a se adaptar à nova versão deles e à nossa também. Porque a cada nova fase de um filho, temos que fazer nascer uma nova mãe. E o fazer nascer vem cheio de dúvidas e inseguranças, misturadas com esperança e amor. Nesse vai e vem, entre o que fica e o que parte, a gente vai aprendendo a caber nesse novo lugar. O abraço muda de forma e de tamanho, mas continua existindo. No fundo, lá na frente, o que dá sentido é ver que, mesmo crescendo, se fizermos direitinho e ainda dermos sorte, eles continuam voltando para perto. Nem que seja só para contar o que descobriram sem a gente. E a foto final.
Eu acho que é do adolescente da Rafaela, né? Exatamente, que pode ser todos os nossos também, né? Vou voltar aqui. É um texto tão lindo, Tão me tocou lindo para muito. mim também. Vamos lá. Bom, esse texto me tocou muito também, por isso que eu quis trazer como uma abordagem inicial para a gente. Entre tantas definições sobre a palavra adolescência, a que mais fez sentido para mim foi também da Steph Machado, que eu sigo no Instagram, que é uma blogueira incrível que agora está passando também pela adolescência do filho dela. E ela falou assim: a adolescência é um período de grande transformação e de desafio. É um momento em que os jovens enfrentam a busca por identidade, a necessidade de pertencimento e a urgência de serem respeitados. Steph destaca a importância de abordar a adolescência com mais empatia, diversidade e ouvidoria, reconhecendo as complexidades e as experiências únicas de cada adolescente. A adolescência é um período de transição, marcado por mudanças hormonais, conflitos de identidade e pressões sociais. É fundamental que haja a compreensão dos adultos. São mudanças físicas e emocionais, mas também é uma fase mágica, de grandes descobertas, deles mesmos com eles, deles com a tribo que eles elegeram ou elegerão para chamar de sua, a dos primeiros amores, das primeiras frustrações. É uma verdadeira jornada de vínculos, presença e transformação. Precisamos ficar atentos. Por onde que eu coloco por favor? É, Vamos a colocar gente então. vai apresentar, a gente vai colocar a apresentação para vocês. Tá bem. Eu lembro que na minha época de adolescente, eu não tinha tantos questionamentos, eu acho que eu não tinha nem tanta oportunidade de fazer tantas perguntas para os meus pais. Acho que a gente não dividia tanto, porque talvez a gente não tivesse tantas dúvidas quanto eles têm hoje. Eu acho que o acesso à internet, às redes sociais, ao conteúdo digital, tornou nossos adolescentes mais questionadores. Vivo recebendo do meu filho adolescente, directs pelo Instagram, que vão desde do tênis da Nike, que ele achou no Outlet X, que ele me manda no direct para a gente poder ir comprar, desde como economizar dinheiro pelo Nubank, porque agora ele tem o cartão dele, então ele gosta de gastar, mandar o Pix, né? Ele sempre fala, manda o Pix, mãe. Então ele agora manda vídeos para como economizar dinheiro. Ele ama macarrão, então ele também compartilha vídeos de onde comer o melhor macarrão de São Paulo. E por aí vai. É uma busca deles com eles mesmos e é uma busca deles com o todo. Acho que a gente tem muitas vantagens de a gente ter adolescentes mais conectados, mais antenados, mais questionadores. Me parece que temos uma relação mais de parceria que outrora, mas é aí também que mora o perigo. Eu acho que falar sobre comunicação e limites, o contexto social, o desenvolvimento pessoal de cada um deles e o autoconhecimento, a gente precisa mostrar para eles quem eles são, a gente precisa entender como eles são. Cada um é um indivíduo, então eles têm que saber se conhecer para poder conhecer o outro. E esse eu acho que é o nosso papel. O vínculo mais próximo entre os adolescentes e seus cuidadores dão a eles a falsa impressão, dão a eles a falsa impressão de falta de limites, de pode tudo, de que eles não têm regras, porque eu acho que eles estão tão, na verdade, conectados com o mundo digital, que muitas vezes nosso limite, o limite que a gente impõe para eles, eu acho que eles têm a falsa sensação de que eles estão libertos demais, porque eles têm um mundo inteiro digital em favor deles, que eles podem conectar a toda hora, e ao mesmo tempo a gente precisa brigar com esses limites que a gente tem que dar para eles. Até que ponto o limite e a liberdade? E o nosso papel como pais, escola e sociedade é proteger, colocar limite e ter afeto. É preciso ensinar direitos e responsabilidades, apoiar, ouvir sem julgar, ouvir só por acolher, ouvir sem antes querer opinar, falar, julgar e criticar. É muito engraçado que a gente, como professores, como educadores e como pais, eu acho que a gente, antes de escutar, de acolher, a gente tem o hábito de querer julgar, de querer falar, de querer já começar a impor as nossas regras, impor quem a gente era, sem ouvi-los antes, sem acolhê-los antes, sem talvez pegar no colo. E eu acho que o fato deles
eu coloquei uma frase que eu achei que, assim, eu acho que quando um jovem percebe que ele pode errar e continuar sendo amado, eu acho que aí nasce o amor próprio e a autoconfiança. E eu acho que é disso que eles precisam. Eles ainda estão se descobrindo. Mais uma vez, falando aqui, trazendo referências do meu filho, ele às vezes ele pega, ele compra Trident Mentos e vai vender no Farol. Aí outras vezes porque ele quer economizar dinheiro para poder comprar um novo PlayStation. Tem dias que ele quer ficar trancado no quarto, vendo o celular e não quer sequer contato visual com ninguém da casa. E tem outros dias que ele quer ir para as festinhas com os amigos. Eu acho que isso faz parte dessa fase, essa confusão de quem eles são, onde eles querem estar, como eles vão abordar. Então, tem a irritabilidade, tem a insegurança, tem a insatisfação, ao mesmo tempo, tem o excesso de amor próprio, tem os perfumes que eles passam para ir para a escola. É uma fase de descobertas. O que a gente precisa mudar no nosso modo de nos relacionar para que nossos adolescentes se sintam mais seguros? Infelizmente, o índice de suicídio entre eles é assustador e, portanto, algo precisa ser feito por nós como família, pela comunidade de modo geral, e aqui a escola tem um papel fundamental. Uma pesquisa sobre mortalidade por suicídio no Brasil revela que os casos entre adolescentes têm crescido em ritmos muito acelerados do que em outras faixas etárias. O estudo de tendência temporal, conduzido pelos pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, analisou o período de 2000 a 2022 e constatou um aumento da proporção de suicídios em relação ao total de mortes em todos os outros grupos observados. O avanço, entretanto, foi mais intenso entre os jovens de 10 e 19 anos. Precisamos estar todos atentos. Deixa eu passar aqui. Bom, antes de eu falar com vocês, so... bom, primeiro, assim, falei um pouquinho sobre isso, mas assim, a gente vive numa época que os adolescentes eles sabem tudo sobre conexão e muito pouco sobre vínculo, porque talvez eles estejam mais conectados com a internet e com o mundo digital do que eles com eles mesmos. Aliás, eu acho que o maior avanço desse ano foi a proibição dos celulares na escola. Eles voltaram a se conectar, eles voltaram a jogar baralho, eles voltaram a jogar jogos de tabuleiro, eles se conectaram entre si. Então, acho que o maior avanço desse ano que eu posso dizer foi a proibição dos celulares nas escolas. Então, atenção e amor. Confundimos presença digital com afeto real. Intensidade e afeto. A solidão emocional em meio à hiperconexão. O fato deles ficarem na tela o tempo todo assim, né? Vendo TikTok, vendo Instagram e vendo, sei lá, as outras milhões de coisas que eles veem, eu acho que deixa eles desconectados com o mundo real e falsamente conectados com o mundo digital. E isso causa neles uma sensação de vazio, porque aquilo não preenche eles de maneira nenhuma. Então é muito importante ter controle e cuidado, vigilância disfarçada de proteção. Jovens crescem cercados de gente, mas sem referência real de presença. Por que falar sobre isso agora? A raiz do problema, a ausência de diálogo, de limite e a falta de pertencimento. A identidade digital, junto com a saúde mental, que infelizmente vem sendo muito prejudicada por esse excesso de internet, excesso de tela, a privacidade online e o cyberbullying, que já foi abordado pelas colegas anteriores nas outras palestras. Antes da gente começar a falar sobre relacionamentos violentos, eu não vou usar violentos porque eu acho que eles ainda são muito novos para a gente falar violência, mas relacionamentos tóxicos, ou melhor, não saudáveis. Eu vou passar aqui um vídeo para vocês da Parnafernália sobre um casal de namorados que acabou de se conhecer. Acho que era aquele outro. É. Uhum. Porque Double Date saiu. Meu Deus, não tá entendendo como foi difícil. Telinha, só quer saber estudar. Paulão é o cara perfeito pra vocês, Telinha. Já levei esse moleque pra balada, vai ver a balada inteira dando em cima dele. E o cara no celular fazendo nosso trabalho em grupo, cara. É ou não é perfeito pra Telinha? Claro que é. Aí, ó. Isso é da hora. Estela,
O Gabriel fez uma propaganda tua, sabe? Eu fico sem graça. Mas a Mari também falou muito de você. Falou que você é inteligente, focado. Avisaram que tá sem som? Eu espero um pouquinho. Vamos de novo, de novo. Eu acho que eu não posso colocar no mudo aqui. Vamos de novo. Por favor, nos avisem. E o pior é que eu não posso nem ajudar, porque eu para internet, meu Deus do céu. Agora vai. Vou ficar quietinha aqui. Vamos ficar quietinha, eu e Também. Carol aqui. Meu Deus, não tá entendendo como foi difícil. Telinha, só quer saber estudar. Paulão é o cara perfeito pra vocês, Thalinha. Já levei esse moleque pra balada, vai ver a balada inteira dando em cima dele. E o cara no celular fazendo nosso trabalho em grupo, cara. É ou não é perfeito pra Estelinha? Claro que é, ó. É da hora. E Stella, o Gabriel fez uma propaganda tua, sabe? Eu fico sem graça. Mas a Mari também falou muito de você. Falou que você é inteligente, focado. Mas focado, você é mais focado que eu, né? Você estuda até numa federal, pô. Mas você também estuda numa federal. Mas a sua federal tem nota melhor no MEC. Mas eu caguei pra isso, né? Eu tenho inveja dos seus PowerPoints, que são lindos. E liga pra PowerPoint, menina. Eu queria ter o teu talento pra fazer Excel. Mas Excel só serve pra calcular umas besteiras de fazer estudante chorar. Grande merda, né? Grande merda. Merda? Merda é o que eu sou pra minha família e pros meus amigos. Merda pura. Gente, por que vocês só aceitam o elogio do outro? Imagina, é muito mais merda que isso. Eu abaixo todo mundo que me ama. Ó, e eu que tô sem falar com meu irmão desde criança, porque na época que a gente fazia café da manhã ele roubava meu bolo. É, mas ninguém da faculdade gosta de mim. Todo mundo diz que eu tenho cara de cu. A galera fica fazendo bullying comigo falando que eu tenho cara de pastel. Muito pior que cara de cu. Mas pelo menos você faz alguma coisa que importa pra sociedade. E eu só mexo com os números que não servem pra merda nenhuma. Não falo nada com nada. Meu amor, eu faço publicidade. Só estudo pra chamar atenção. Eu sou traumatizada porque ninguém nunca me deu um Nintendo e nada faz sentido pra mim. E tudo é sofrimento. Galera, olha, você bateu uma pegada, olha. Mas sabe o que eu acho bacana, Stella? É que você é mó modesta, sabia? É que todo mundo fala que eu tenho cara de que eu sou um cocôzinho, mas você que é um fofo. Pouco nada, sou o coliforme fecal em pessoa. É? É. E você é tão porca. Sabe o que eu faço com coliforme fecal? Isso. Nossa, mas como vocês são os fofos. Vocês são os fofos. A gente é o casal mais tóxico do planeta. Isso porque a gente se conheceu faz 15 minutos. Não, a A gente gente é muito pior. Voltando aqui à apresentação. Voltando aqui, gente, agora a gente vai entrar efetivamente no meu tema realmente de profissional, né? Eu trabalho com direito de família há bastante tempo e eu atendo muitas mulheres que são vítimas de violência, infelizmente. Então, quando essas mulheres chegam no meu escritório, eu fico cada vez mais convencida de que a raiz do problema está em duas frentes. As mulheres que presenciaram ou vivenciaram lares violentos, elas acabam normalizando isso.
Aliás, eu sugiro até que vocês assistam aquela série um pouco mais antiga da Netflix, chamada Mate. Ela conta a história de uma mulher jovem que viveu em um lar disfuncional e que depois aceitou viver um relacionamento violento. Porque, na verdade, ela normalizava a violência, porque foi aquilo que ela vivenciou a vida inteira. Esse problema tem solução, desde que possamos educar os nossos meninos, os adolescentes, a reconhecerem a importância de ter um relacionamento saudável, ensinar e educar o que deve ser feito. Perceber quando o adolescente está agindo de forma desrespeitosa. Seja, por exemplo, quando chama a amiga ou a namorada de gorda, de feia e a humilha na frente dos colegas ou em um grupo de WhatsApp. Seja, por exemplo, quando você nota que um amigo ou uma amiga, aqui no caso a gente está falando mais do amigo, né? Porque a gente está falando dos relacionamentos contra né? Cujas vítimas são as mulheres, está fazendo alguma coisa de errada com a namorada ou com a amiga e você se cala em relação a isso. Eu sempre falo, calar é consentir. Inclusive, no Código Penal, existem os crimes comissivos por omissão, que são aqueles que você se cala e, portanto, você consente. É o famoso quem cala consente. São os crimes que se caracterizam pela simples omissão do sujeito, independentemente da ocorrência de qualquer consequência posterior. Eu trouxe alguns exemplos só para a gente falar sobre os crimes comissivos por omissão que estão no Código Penal. Omissão de socorro é um deles. Abandono material e a omissão de notificação de doenças. É claro que, assim, se a gente for adentrar nessa parte criminal, eu acho que a gente vai fugir um pouco do escopo da nossa palestra. Mas o importante é sempre dizer: se você está vendo algum amigo tendo alguma atitude que você não concorda com ela, um xingamento, uma falta de respeito, uma humilhação em público, um desrespeito ali no particular, você deve falar com seu amigo, você deve falar: olha, não foi legal o que você fez, cara. Porque se você não fala nada, você é tão coautor quanto o seu amigo. Para conseguirmos diminuir os índices de violências, é preciso que a gente ensine. E é muito importante que as crianças vivam, os adolescentes, as crianças vivam em lares saudáveis. Exemplo é tudo. Não dá para normalizar, a gente achar normal os adolescentes chamarem a mulher de burra, de feia, vai para a cozinha, você só sabe cozinhar. Isso não existe mais. Isso tem que ser coibido na raiz do problema. Na nossa casa não pode existir esse tipo de comentário, de qualquer tipo de menosprezo à mulher. Muitas vezes na minha casa acontece, eu tenho dois garotos e uma garota, deles falarem: ah, sai daqui, vai lavar louça. Eu fico tão brava quando eles falam esse tipo, assim, ainda que eles falem: ah, mamãe, é brincadeira, para de ser chata. Não, essa brincadeira não vai existir nessa casa. E graças a Deus a minha caçulinha responde para eles de igual para igual e fala: eu não vou lavar louça, aqui tem rodízio de louça, cada um vai lavar no seu dia. E eu acho que é assim que tem que ser. A gente tem que tratar com isonomia meninos e meninas. Não existe mais tratar a mulher como objeto, como era antigamente. Eu sempre brinco que na minha época, as propagandas de cerveja, as propagandas de sabão em pó, todas elas objetificavam a mulher. Ou seja, era a mulher oferecendo uma cerveja de biquíni, era a mulher lavando a roupa. Por que a gente não pode pôr o homem lavando a roupa? Por que tinha que ser a mulher com detergente, a mulher lavando a roupa? Isso mudou e graças a Deus a gente está em constante evolução. E graças a Deus as nossas garotas sabem se colocar muito melhor do que eu, por exemplo, me colocava outrora. E até hoje em dia eu tenho dificuldade. Eu sei que minha filha me chama atenção às vezes: poxa, mãe, isso já foi machista, né? Graças a Deus eu tenho alguns puxões de orelha dentro de casa. Bom, então agora a gente vai começar a falar efetivamente dos relacionamentos abusivos. Como a gente detectar os relacionamentos que não são saudáveis. Vamos lá. Quais são as principais formas de violência na adolescência? A violência psicológica. A gente sempre começa pela violência psicológica. Entre aspas, ela é entre aspas, bem entre aspas, por favor, é a menor das violências, porque ela é a porta de entrada para as outras violências, tá? São humilhações, ameaças, controle excessivo, isolamento de amigos e manipulação emocional. 80 a 95% dos adolescentes já vivenciaram agressão emocional. A violência verbal. Gritos, críticas destrutivas, apelidos ofensivos, frequentemente é a porta de entrada para as formas mais graves de violência. A violência física, empurrões, tapas, socos,
puxões e destruição de objetos. Às vezes, você está numa briga, né, com a sua namorada, e aí você vai lá e joga alguma coisa. Você joga o celular, você joga, sei lá, um copo. Isso tudo é forma de violência física. Não dá para normalizar. Ah, ele estava nervoso, ele estava com ciúmes, ele tinha exagerado na bebida. Não existe normalizar nenhuma forma de violência. Não existe a gente desculpar o nosso parceiro por qualquer forma de violência. De 30 a 40% dos adolescentes relatam ter sofrido esse tipo de abuso. Violência sexual, beijos e carícias forçadas, pressão para enviar nudes, exigir sexo sem camisinha, extorsão. Se você não ficar comigo ou não namorar mais comigo, eu vou enviar seus nudes para os grupos de WhatsApp da escola. Infelizmente, no meu escritório, há mais ou menos um ano, chegou um caso que eu quis trazer para vocês, que foi um caso muito emblemático para mim. Uma garota de 14 anos, um garoto de 17. Eles estavam saindo, e aí, nesse final de semana, o pai deles, do garoto, ia viajar, os pais iam viajar, e ele convidou a menina para ir para casa dele. A menina contou para os pais, foi de Uber para casa do garoto, e era a primeira transa que eles iam ter, a primeira relação sexual que eles iam ter. Então, pro garoto eu não sei, mas para ela era porque ela que me chegou no meu escritório através do pai dela. Eles tiveram esse momento de relacionamento amoroso, se conhecendo, e ela consentiu que ele gravasse esse relacionamento deles. Mas ela pediu: olha, quando acabar, você apaga. Ele não só não apagou, como quando ela terminou o relacionamento com ele enviou essas fotos íntimas dos dois para diversos grupos de WhatsApp que eles tinham em comum. Infelizmente, o resultado dessa história é super triste. Essa garota teve que sair da escola, essa garota teve que mudar de cidade, e essa garota nunca mais, assim, é claro que eu perdi o contato, né? Porque o contato foi profissional com ela, mas quando eu estava atendendo essa família, ela precisou sair da escola, ela entrou numa depressão profunda, eles precisaram mudar de cidade por conta disso. Ainda que ela tenha sido, a família dela, né, tenha sido ressarcida, ela tenha ganho uma ação de indenização por danos morais por conta disso, e o garoto tenha sido penalizado na vara da infância e da juventude, são marcas que a gente não esquece nunca mais. Dinheiro nenhum no mundo paga a mágoa que essa garota tem, essa marca que essa garota teve do primeiro relacionamento dela ter sido exposto dessa forma pelos grupos de WhatsApp. É muito importante dizer para vocês, na verdade, eu acho que hoje, atualmente, por conta das redes sociais, a divulgação das fotos íntimas é crime. Qualquer conteúdo vazado que tenha sido sem autorização da pessoa, o agente vai responder por um crime que chama invasão de dispositivo informático, incluído no Código Penal pela Lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei Carolina Dickmann. Vamos lá que eu vou ler a tipificação do crime para vocês. Artigo 154-A do Código Penal. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o vazamento das fotos íntimas for cometido por criança e adolescente, também tem um dispositivo especial no Estatuto da Criança e Adolescente, que é o artigo 141-A do ECA, que fala o seguinte: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio do sistema de informática ou telemático, e aqui a gente está falando do WhatsApp, fotografia, vídeo ou qualquer outro registro que contenha cena de sexo explícito ou qualquer pornografia envolvendo criança ou adolescente, é reclusão de 3 a 6 anos e multa. Veja só a diferença da pena de um crime cometido no Código Penal por adultos, né, por maiores, adultos não, por maiores, e o crime cometido envolvendo criança e adolescente. Aí você vai perguntar, mas mesmo sendo a criança, mesmo sendo adolescente, quem fez a divulgação? Sim, mesmo sendo o adolescente quem fez a divulgação. Nas mesmas penas incorre quem?
Assegura os meios ou serviços para armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput do artigo. Assegurar por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput desse artigo. As condutas tipificadas nesses dois incisos anteriores que eu li para vocês, o 1 e o 2, e do parágrafo 1º desse artigo, são puníveis quando o responsável legal pela prestação de serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito, de que trata o caput desse artigo. Nas hipóteses, né, em tal hipótese, diante do interesse social, a ação penal será pública incondicionada, nos termos do artigo 227 do ECA. Aqui a gente está falando de uma coisa um pouco diferente da nossa abordagem. É quando a gente pega os pedófilos, que vão divulgar a imagem mediante dinheiro, né? Eles cobram dinheiro por isso, eles vão divulgar a imagem da criança ou do adolescente para obter vantagem ilícita em relação a isso. A gente não está falando, quando a gente fala dessa divulgação por meio da internet, a gente está falando dos pedófilos, não está falando das cenas dos adolescentes em si, tá? Isso pode ser matéria para uma outra conversa, porque a gente foge um pouco do escopo dessa palestra. Bom, vamos continuar aqui. O que mais pode ser considerado violência? O controle excessivo. Proibir de sair com as amigas ou com a família, controlar roupas, exigir a senha do celular. Na hora do recreio, por exemplo, né? Na hora do intervalo. Se você quer ficar com a sua amiga, com seus grupos de amiga, e o seu namorado não deixa você ficar com o seu grupo de amigo, você tem que se isolar das suas amigas para você poder ficar só com o seu namorado no recreio. Ou nos finais de semana, eventualmente, você quer ir no cinema com a tua amiga, ou quer sair com a sua mãe, e teu namorado não deixa você fazer isso. Isso é um controle excessivo. Isso é violência. A desvalorização da parceira. Brincadeiras como gorda, burra, você foi mal na prova, são todas formas de violência. Divulgação das fotos íntimas, como a gente já falou, que é da Lei Carolina Dickmann. E forçar qualquer tipo de carinho, que a gente já falou também, que é forçar os beijos, forçar o sexo, forçar sentar no colo, forçar um abraço a mais que você não queira dar naquele momento. Todas são formas de violência. A gente precisa ficar atento a isso. Eu trouxe para vocês alguns casos práticos aqui do Brasil, sobretudo em São Paulo, né, que foi onde eu fiz a pesquisa, para a gente falar um pouco sobre os índices de violência entre os adolescentes. Um estudo nacional desenvolvido entre 2021 e 2022 identificou que aproximadamente, peraí que eu preciso ler aqui, 38%. 38% dos adolescentes do Brasil já haviam vivenciado algum tipo de violência em um relacionamento afetivo ou de namoro, incluindo perseguição nas redes sociais, agressões físicas, psicológicas ou sexuais. Isso é um dado da PUC do Rio Grande do Sul. A gente não pode esquecer que eles, muitas vezes, eles se conhecem pela internet, né? A gente não está falando de relacionamentos só reais. Muitas vezes, os nossos filhos vão se conectar e vão conhecer uma namorada, uma amiga, pela internet. Tá? A gente não pode esquecer também de colocar esse dado na internet. Em São Paulo, um estudo com adolescentes ou jovens identificou uma prevalência de 19,9% para a violência física, de 82,8% para a violência psicológica e 18,9% para uma co-ocorrência de violência física e psicológica entre namorados, em um recorte brasileiro que assim, que não é só restrito ao estado de São Paulo, né? A gente fez uma abrangência geral. Uma notícia da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, relata que 9 em cada 10 adolescentes afirmaram praticar, já ter praticado ou já terem sofrido algum tipo de violência no namoro. Bom, uma coisa que, antes da gente falar sobre essa cartilha legal que eu trouxe para vocês, que é importante, eu quero falar da importância dos amigos para detectar um relacionamento violento. Muitas vezes você percebe que a tua amiga ou o teu amigo
mais as amigas, ela tá mais afastada das amigas, ela tá mais afastada da família, ela tá com um semblante mais triste. Eu sempre digo que as mulheres que são vítimas de violência, elas mudam a aparência física delas, elas perdem aquela alegria de viver, porque elas têm vergonha daquilo. Então, normalmente, a sua aparência física, você fica com o ombro mais arcado, você anda mais cabisbaixo, o teu olhar já não enfrenta o olhar do outro. Então, aqui eu falo para vocês que é muito importante o papel das amizades. Quando você detecta que a tua amiga tá vivendo um relacionamento que tá um pouquinho, que tá deixando ela mais triste, que ela não quer mais sair com vocês, que ela não atende mais o celular, não responde mais as mensagens de WhatsApp, é muito importante que vocês conversem entre si, que vocês falem para suas amigas. Não é falar no sentido de dar uma bronca ou falar sai disso, sai fora, mas é no sentido de fortalecer aquela amiga, falar será que é isso que você quer pra você? Você acha que você tá feliz com isso? E você fortalecendo aquela amiga, eventualmente falar com os pais da amiga, falar com uma orientadora da escola, pedir ajuda de um professor, para que aquela amiga possa detectar e visualizar que aquele relacionamento que ela tá vivendo não é saudável. E muito importante que quando a gente vai vivendo esse relacionamento que não é saudável, a gente tem muita dificuldade de sair desse relacionamento não saudável. Para as mulheres adultas, existe uma pesquisa da Fiocruz, inclusive, que fala que as mulheres demoram até 7 vezes para sair de um relacionamento abusivo. Então, você imagina para uma mulher adulta isso. Você imagina para uma adolescente que está em formação, com um período tão desafiador, com tantas angústias, tantas novidades, tantas vivências que vocês vão ter nesse momento, o quão importante é a gente fazer com que o outro perceba que aquilo não é legal para você. A OMS já detectou, já descreveu no rol de doenças que a violência doméstica tem um CID a violência doméstica. E as mulheres que são vítimas de violência, elas necessariamente, depois que saem desse relacionamento violento, elas desenvolvem depressão, obesidade, entre síndrome do pânico, entre outras doenças gravíssimas que são decorrentes desse relacionamento violento que elas viveram por muito tempo. Então, o mais importante que eu falo, e aqui é um alerta pessoal meu, é para os amigos. Os amigos precisam ficar atentos. O papel dos amigos é muito importante para fazer com que o outro reconheça que aquele relacionamento não é legal. Você fortalecer o seu amigo é um ato de muita generosidade. E isso vale para os meninos e para as meninas. Embora estejamos focados assim no meu tema de atuação, que sejam as meninas, os meninos às vezes também vivem relacionamentos que não são legais. Às vezes existem meninas que querem mandar, que querem comandar, que querem controlar, que querem também delimitar onde esse garoto vai, também o garoto deixa de ir no jogo de futebol, o garoto deixa de ir num show com os amigos, eles deixam de estudar na casa dos amigos para ficar só entre eles. Então é muito importante de ambos os lados que a gente consiga identificar e conversar com os amigos, pedir ajuda, né, dos adultos, para a gente poder fazer com que cada vez mais a gente tenha mais relacionamentos saudáveis. E é muito importante a gente dizer que as mulheres têm vergonha de consentir e de admitir que elas vivem um relacionamento violento. Então, muitas vezes, elas não vão te falar. O que vai acontecer é que você vai perceber mudanças físicas naquela sua amiga. Mudanças no semblante, mudanças na postura, mudança no desempenho escolar. Então, é um olhar muito nosso para a gente poder ficar atento, porque normalmente isso não vem da pessoa que está vivendo aquele relacionamento violento. Isso vem do olhar do outro, tá? É importante dizer para vocês aqui, agora isso não está na nossa apresentação, mas eu vou contar para vocês como funciona, na verdade, quando esses relacionamentos violentos, eles chegam no Poder Judiciário. Então, como acontece? Atualmente, o que mais chega no Poder Judiciário é a divulgação de fotos pelo WhatsApp. Porque, como eu acabei de falar para vocês, normalmente relacionamentos violentos, dessas formas anteriores de violência que eu falei com vocês, eles não chegam no Poder Judiciário, porque
é muito difícil a gente chegar nessa denúncia. As mulheres adultas não vão até a delegacia denunciar. Elas demoram até 7 vezes para denunciar, para poder sair desse relacionamento. Elas têm medo, elas têm vergonha, elas têm autoestima baixa. Então, para os adolescentes, imaginem vocês, denunciar um relacionamento violento é muito difícil. Então, eu fiz uma pesquisa, né, para poder estudar, para vir aqui conversar com vocês. E uma amiga minha é defensora pública da Vara da Infância e da Juventude Criminal, né, que a gente chama, onde trabalha com os menores infratores. O que mais tem chegado nesses últimos tempos? A divulgação de fotos íntimas, de nudes e de fotos íntimas do casal, de fotos íntimas de uma parte do corpo pela internet. É isso que mais tem chegado no Poder Judiciário. Como que a gente trabalha com isso? Os crimes, quais são os crimes que a gente vê dessa divulgação de fotos? Além de, claro, da invasão do dispositivo que a gente falou anteriormente, que é a Lei Carolina Dickmann, que trouxe um dispositivo pro Código Penal e pro ECA. Quais são os crimes cometidos além desse? Difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal. Eu trouxe aqui a letra da lei para a gente poder falar sobre esses crimes. O que é injúria? Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Qual é a pena? De detenção de 1 a 6 meses ou multa. Depois a gente tem a difamação. A difamação também é um crime contra a honra. Quando você difama, você ofende a honra de uma outra pessoa. Então, esses são os crimes principais que chegam no Poder Judiciário, na Vara da Infância e da Juventude, dos menores infratores. A vítima, juntamente com seu representante legal, obviamente ela é menor de idade, então ela tem que ir com seu representante legal, ela chega até uma autoridade de polícia, ela chega numa delegacia. Eu quero denunciar um crime. Então, como ela faz? A partir dessa notificação do crime, a partir daí, ao menor infrator, essa denúncia que ela fez na delegacia vai para o Ministério Público, tá? Porque a gente está falando de um menor. E aí, então, ao menor infrator, vão ser aplicadas medidas socioeducativas. O que são as medidas socioeducativas? As medidas socioeducativas são sanções aplicadas pelo Estado aos adolescentes que cometeram um ato infracional. De acordo com a Lei 12.594 de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, as medidas se desempenham 3 funções principais: a responsabilização do adolescente pelo ato infracional cometido, a integração social por meio da construção de um plano individual de atendimento junto com o adolescente e seus familiares, desconformidade da conduta praticada pelo adolescente. Quais são as medidas socioeducativas? As 6 medidas socioeducativas constantes do Estatuto da Criança e Adolescente são: restrição e privação da liberdade, conhecidas também como medidas de meio aberto, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, guia de orientação para instituições governamentais e organizações da sociedade civil que recebam adolescentes para cumprimento da prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, com restrição, privação de liberdade, medidas de meio fechado, semi-liberdade, internação, provisória, sanção ou definitiva. A aplicação de cada uma delas relaciona-se, na maior parte das vezes, à gravidade do ato infracional cometido. E cabe destacar que todas elas têm a função de ter o caráter pedagógico, ou seja, a gente vai ensinar para que isso não se repita. É muito importante dizer que, em casos de divulgação de fotos pela internet, pelo WhatsApp, como a gente vem falando, um estudo feito em São Paulo também diz que a medida socioeducativa aplicada a este ato infracional tem sido a remissão, ou seja, o perdão. Então, o menor infrator chega numa sala de audiência e, junto com a sua família, com seu representante legal, e o promotor aplica uma medida socioeducativa. Nesses casos, tem sido aplicado a remissão, ou seja, o perdão daquele ato infracional, com o compromisso daquele adolescente, daquela família, que ele não faça mais aquilo. Então, assim, eles assinam um termo de compromisso de que aquilo não vai mais se repetir. O que é um ato infracional?
O ato infracional é uma conduta condenável cometida por crianças ou adolescentes que desrespeita as leis, a ordem pública ou os direitos dos cidadãos. Essa conduta é considerada equivalente a um crime ou uma contravenção penal, mas, por ser praticada por menores, é tratada de forma diferenciada pelo Poder Judiciário. O aumento das infrações dos atos infracionais e das ações depois que houve dessa parte da divulgação das fotos pela internet, dos xingamentos pelo grupo de WhatsApp, do desmerecimento das mulheres, sobretudo nos grupos de WhatsApp, porque você tá no dia a dia, no olho, você fica mais retraído. Agora, na internet, todo mundo fica valente, né? Então, assim, fazer um xingamento no grupo de WhatsApp, você acha que não vai ter consequências, mas tem. E essas consequências estão chegando no Poder Judiciário. Porque você printa a tela do seu WhatsApp, daquela mensagem que você foi ridicularizada dentro de grupo de WhatsApp, e você leva isso para a polícia, que depois para o Ministério Público e depois para o Poder Judiciário. Esse menor a ele vai ser aplicada uma medida socioeducativa. Sem contar, obviamente, que as ações de indenização por danos morais por tudo aquilo que aquela adolescente vem sofrendo. Isso não é sobre relações homem e mulher, meninos e meninas. É sobre relação, por exemplo, entre dois garotos que se xingam nos WhatsApp. Seu merda, você é um idiota. E eles usam normalmente, eles gostam de coisas obscenas para falar, para se vangloriar. Então, tudo isso, com uma tela printada, tem que ser punido. Então ele começa sendo punido pela escola. A escola chama uma vez, printa a tela de WhatsApp. A escola chama uma vez, chama os pais de um, chama os pais de outro. Eu até acho que é legal a escola fazer um termo mesmo para os adolescentes se responsabilizarem. Ó, você tá, não é no Poder Judiciário ainda, mas aqui na escola você está se responsabilizando por isso. Você vai assinar aqui, ó, junto com teu pai, que isso que você fez não foi legal. Então, é legal que a gente comece esse trabalho dentro de casa, depois da escola. E se nada der certo, é poder judiciário, né? Vamos lá. É, Bom, a gente já falou sobre os índices de violência em São Paulo, no Brasil de um modo geral. E agora, eu acho que a gente chegou num ponto de como a gente vai ajudar os nossos adolescentes. Uma amiga minha, ela me compartilhou comigo uma cartilha de namoro legal, que foi elaborada por promotoras de justiça do estado de São Paulo, para a gente poder saber o que é um namoro legal. Depois eu vou pedir para a Bia compartilhar com vocês esse link desse namoro legal, porque é legal a gente poder divulgar em outros grupos, é legal a gente poder divulgar para os amigos, é legal a gente poder espalhar isso pelos grupos de WhatsApp. Vamos lá, namoro legal. A primeira dica: confie na sua atitude. Confie na atitude, não nas palavras. Antes de mergulhar de cabeça em uma relação, é importante descobrir com quem você está. Muitos namorados, namoradas ou crushes fazem declarações de amor e colocam apelidos fofinhos, mas ao mesmo tempo têm atitudes explosivas, são autoritários, insensivos, criticam tudo que você fala, tudo que você faz, criticam seu corpo, sua postura, seus amigos, sua família. Opa, fique atenta. Pessoas assim destroem a sua autoestima. Fazem afirmações cruéis sobre seus talentos, suas roupas, suas ideias, como se você fosse uma ingênua, boba ou pouco atraente. Também controlam com quem você se relaciona, ignoram seus sentimentos, dizem que ciúmes é prova de amor, até que, quando você nem percebe, já está insegura e longe de quem gosta. Abra o olho. São as atitudes que mostram quem é a pessoa de verdade. Mesmo que ela te diga coisas lindas, o que faz é o que importa na sua vida. Lembre-se sempre: críticas devem ser construtivas e isoladas, pois, se elas forem constantes, geram insegurança e atingem a sua autoestima. Por fim, imponha limites. Quem gosta de verdade, aceita, apoia e incentiva. Não anula a outra pessoa. Se o namoro te fizer mal, procure o apoio dos amigos, da família e caia fora. Dica número 2: seu espaço é só seu. Não abandone o que te faz feliz. Valorize o seu espaço, o seu território físico e mental, o lugar onde você tem segurança e está a sua essência. Esse espaço compreende sua família, seus amigos, seus estudos, seu trabalho, seu lazer, o seu modo de ser.
E você não deve abrir mão desse espaço por ninguém. Não faça malabarismos para agradar seu crush. Reserve um tempo só para você. Não deixe seus amigos e amigas de lado. Mantenha as atividades que você gosta e esteja com quem é importante para você. E o mais importante, não deixe de ser você mesma. Bateu a paixão e está difícil segurar? Está difícil definir o seu espaço? Use como referência algumas anotações que eu fiz abaixo, mas só responda só por você. E aí vale para vocês fazerem essas perguntas em casa para as adolescentes que vocês tenham por aí. O que é mais importante para você? As pessoas que são mais importantes na minha vida. Família, as amizades mais importantes. No meu tempo livre, o que eu gosto de fazer? Qual é o meu lugar preferido no mundo? Me sinto atraente quando? Se eu estou numa situação difícil, o que me acalma? Eu me destaco na escola, por quê? Qual é meu maior dom? Guarde essas respostas e cuide do seu território. Essa é a sua essência. 3. Código da Boa Namorada. Você já ouviu dizer do Código da Boa Namorada? Nunca, né? Claro, porque ele não existe. Não existe essa de namorada ideal. No namoro, você não é obrigada a seguir uma lista de comportamentos permitidos ou proibidos para as garotas, muito menos impostos pelos seus crushes. Respeite seus próprios limites e aprenda a dizer não quando a resposta no seu coração for não. Você já sabe que a mulher de hoje não é uma princesinha frágil que precisa de alguém para ser feliz. Ela é guerreira que reconhece seu valor. Os garotos também não são heróis, mas são parceiros. Crush é parte da sua vida, mas não é a sua vida toda. E se o namoro terminar, pode doer, mas todo o resto continuará lá e você não pode desmoronar. Por isso, namorada legal é aquela que exige respeito e igualdade. Aqui eu vou fazer só um parênteses que é importante dizer que a igualdade aqui vale para os garotos e para as garotas. Se um garoto não tá feliz naquele relacionamento, porque a garota é controladora, porque ela pressiona ele, porque ela é ciumenta, isso vale para ambos os lados. É, bora namorar sem estresse, então. Mas como fazer isso? Aqui vão algumas dicas. Não troque de roupas por ninguém. Você tem o seu estilo próprio. Não deixe de frequentar lugares em razão do namoro. Você que define seus limites. Não coloque seu amor em um pedestal. O namoro faz parte da sua vida, mas não é a sua vida. Antes de mudar de ideia por influência do seu namorado ou namorada, reflita se essa mudança te fará bem. Você sempre será o seu melhor companheiro ou companheira. Não permita que te trate como uma boba. Boba, bobo no caso, tá? Isso é estratégia. Você é inteligente. Não permita que te interrompam o tempo todo. Você tem voz. Não aceite piadinhas ofensivas. Você tem o seu valor. Nunca permite que ele e ela destrua suas conquistas. Orgulhe-se e exiba seus troféus. Nunca aceite explosões. Homens e mulheres devem manter o respeito. Nunca aceite gritos. Respeito é a base de tudo. Nunca aceite escândalos. Saia do local imediatamente. Não invente desculpas para falhas de outras pessoas. A culpa não é sua. Nunca se esqueça que você é uma pessoa igual ao seu amor por você mesmo. 4. A chave da sua vida. Em um namoro legal, cada um mantém a chave da sua própria vida no seu bolso. Isso quer dizer que você não deve deixar as suas decisões para outra pessoa. É muito importante não abrir mão daquilo que dá o poder de decisão para você. Os seus trabalhos, os seus estudos, a sua independência. Nessa fase que eles estão de ensino médio, é uma faculdade, alguns vão optar por morar fora, outros vão optar por mudar de cidade. Essa decisão não pode estar na mão do seu companheiro, do seu namorado, da sua namorada, do seu parceiro. Essa decisão é sua, exclusivamente sua. Quem não tem para onde ir acaba ficando num relacionamento abusivo por falta de opção, não porque quer ficar ali. Aí o namoro deixa de ser legal, deixa de ser uma escolha e se torna uma prisão. Pessoas dominadoras usam estratégias para tirar essa chave da independência das mãos de seus namorados e namoradas. E se elas não percebem, acabam ficando amarradas naquele namoro. Ninguém é do outro. Amor não é posse. Fica bem atenta para não cair nessa armadilha. Veja algumas frases que podem ser ditas para convencer os garotos ou as garotas para não abandonarem suas vidas. Larga tudo e fica comigo. Se você engravidar, seus pais não vão te aceitar.
Eu vou te dar uma vida de princesa que você merece e sempre sonhou. Você sabe como eu gosto de você, mas você sabe que você não é muito inteligente. Estudar para quê? Olha quanta gente rica que nunca estudou. Vamos sair só hoje, mas uma falta não vai te reprovar. Não precisa estudar ou trabalhar. Você vai ter alguém que cuide de você. Seu salário não vale a pena. Você gasta menos ficando em casa. Largar tudo por um crush não é uma escolha de amor. Estude para você e por você. Trabalhe para você e por você. Construa o seu futuro. Essa dica é muito importante. Nunca, por ninguém e por nenhum motivo desse mundo, abra mão da sua independência. Só abre a porta da vida quem tem a chave da sua decisão. E a chave da sua vida tem que ficar no seu bolso. Dica 5. Não vá morar na lua. Sabe aquele momento que você está apaixonada, seu amor conta uma piada e você se mata de rir? Olha o celular 1 milhão de vezes esperando um simples "Oi, linda!" Sai pela rua espalhando o bom dia para todo mundo como se tivesse ganhado na loteria. Que delícia se sentir assim no mundo da lua, né? Curte mesmo, é incrível, mas mantenha sempre os pés no chão. Um território seguro. Nunca, jamais, em nenhuma circunstância, por qualquer pessoa, por um crush, um namorado ou uma namorada, saia dessa galáxia. Não saia do seu universo. Sempre mantenha os pés no chão. Mas, mas se essa pessoa virar um problema? Famílias, amigos e amigos são sua arma secreta para situações difíceis. Vocês podem discordar, ter opiniões bem diferentes, mas isso faz parte de qualquer relacionamento. Pessoas leais, às vezes, dizem o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Mantenha-se sempre por perto e reflita sobre os conselhos. Equilibre sua vida pessoal com seu namoro. Vá às festas de famílias com amigos. Lembre-se que seu amor não é o centro do universo. Estar só com as suas amigas ou seus amigos é essencial para sua autoestima e independência. E se o seu amor falar que não deixa você ir, que sua amiga não é uma amiga de verdade, ou que tem ciúmes de você? Bom, aí é preciso ter uma conversa bem séria. E se seu namorado ou sua namorada não entender, esse sim merece uma passagem direto para a lua. Dica 6. Saia dessa montanha russa de emoções. Um dia você está feliz, lá nas estrelas. No outro você está triste, jogada na cama. Você percebe que seu amor mudou. Explode de ciúmes, depois pede desculpas. Vira especialista em críticas que te deixam arrasada. E diz que elas são para te ajudar a melhorar, para o seu próprio bem. Ou parece contorcionista para paquerar outras pessoas bem debaixo do seu nariz. E ainda te acusa de ser ciumenta ou louco. Xinga um dia porque está fora de si e te agrada no outro. E lá vem outra crise, em seguida de mais outras e depois mais pedido de desculpas. Para tudo. Altos e baixos só são divertidos no parque de diversões. Dica 7. Fera não vira príncipe com seu amor. Garota inteligente, linda e poderosa. Existe um segredo de ouro muito importante. Nós, garotas, fomos enganadas por séculos. Ensinaram que cabe a nós, garotas, transformar o seu amor em um príncipe encantado. Desculpa dizer, mas essa é a maior fake news da história. Não acredite na ilusão de que existe conto de fadas e você tem esse poder mágico de transformação. Por mais que você tente e acredite, não há amor capaz de mudar um padrão que está naturalizado dentro de alguém. A pessoa é porque é, ela aprendeu a ser assim. Um alerta especial sobre os esquentadinhos e as esquentadinhas. Ofender, xingar, constranger, perseguir, dar um tapinha, puxar o cabelo, apertar o pescoço, tudo isso é agressão. Se acontecer, procure ajuda. Ah, e sabe quando a pessoa diz: se você não for minha, você não será mais de ninguém? Isso é uma ameaça. Fique esperta. Mais um alerta. Toda fera, depois que ataca, vira gatinho e pede perdão. Mia baixinho e fica de dar dó. Não se iluda. Mesmo depois de oferecer colinho, esse gatinho vai virar fera de novo. E a cada ataque, a fera fica cada vez mais forte e violenta. Não acredite no choro do gato. Não existe. Fera é fera. Fera é fera. Não acredite no chorinho. Fera é fera. E você não está em um conto de fadas. Para a violência não existe justificativa e muito menos perdão. Teve medo? Aconteceu algo que não gostou? Levanta a cabeça. Não sinta vergonha. Peça ajuda para sua família e para os seus amigos. E se for preciso, acione a polícia e não olhe para trás.
Você nasceu para ser feliz. Bom, Peraí que eu acho que eu compartilhei aqui. que bom que você conseguiu compartilhar, Eba. E aqui acho que eu vou recompartilhar. Tá bom. Enquanto você estava lendo, e coloquei também o link Hum. no, no chat para Que que ótimo. as famílias possam baixar, possam ver. Que legal, E Bia. também acho que fica a dica depois quem for assistir via YouTube, YouTube. se for procurar rapidamente no Google, né, pode colocar hashtag namoro legal e é do Ministério Público Do do Ministério. Acre. Então, mas eu acho que foram promotores de São Paulo, então, que ajudaram a fazer essa cartilha, enfim. Mas Mas que está bom que você deu muito essa bem dica. feito. Mas que bom que você falou isso, então, O gente. primeiro que aparece É. é esse mesmo. Ó, isso que a Bia falou é importante, tá? É do Ministério Público do Acre, então, desculpa o ato falho. É que foi a minha amiga promotora de São Paulo que me passou isso. Então, desculpa, essa informação equivocada aqui. Bom, agora dentro desse cenário todo que a gente trouxe para vocês, dos relacionamentos, né? Dos relacionamentos não saudáveis, a gente vai falar um pouquinho sobre o que que a gente quer construir daqui para frente, né? O que que a gente espera dos nossos filhos. Não queremos adolescentes perfeitos, a gente quer adolescentes inteiros. Amizades saudáveis, que mudam sem se romper com violência. Nessa fase que eles vivem, eles têm a tribo deles, mas eles mudam de tribo com muita facilidade também. Então, uma hora eles estão com a tribo X, outra hora com a tribo Y. E você mudar de tribo tem que ser um rompimento, e nem chamaria de rompimento, porque assim, às vezes você tá com a tribo A, mas hoje você quer ficar com a tribo B no recreio. Às vezes você quer passar o final de semana com uma tribo e no outro com a outra. O teu amigo, a tua amiga, ele não pode brigar com você ou te obrigar. Ah, você não tá comigo, então você não é mais meu amigo. Isso não é um relacionamento saudável. Isso é entre amizades, entre os amores, entre amigo e amigo, entre amigo e amigo. A gente tem que ter a liberdade de transitar onde a gente quiser, tá? E os nossos amigos, aqueles que gostam verdadeiramente da gente, eles têm que ficar felizes pela gente também. A competição entre eles é normal, vai acontecer. A vida inteira a gente vai acontecer isso. Mas a competição também tem que ser saudável. A gente também tem que enxergar o limite. Até onde eu posso ir com meu amigo? Pô, meu amigo quer se divertir com a tribo A e hoje não quer se divertir comigo. Tá tudo bem. Então a gente também precisa educar os nossos filhos e como escola, como sociedade, para falar: nessa festa você não foi convidado. E tudo bem, tá tudo certo você não ter sido inserido nessa festa. Nessa festa não foi, mas na semana que vem você vai. Isso não pode ser um motivo de sofrimento para eles. Então é importante que a gente tenha o diálogo com eles, para que eles possam entender que não ter sido convidado para aquela festa não significa que ele está sendo excluído daquele grupo. É só porque naquele momento eles não quiseram convidar o teu filho ou tua filha para aquele momento. Então é importante a gente fortalecer as crianças, os adolescentes e a autoestima deles para dizer: isso não é uma coisa pessoal contra você. Foi momentâneo, aconteceu. Amanhã tá todo mundo junto de novo. Os primeiros amores, eles nascem com curiosidade e não com medo. Eles estão experimentando, né? Então eu vejo que eles estão numa fase de muita experimentação. Eu vejo que eles combinam de ir numa festinha para dar uma bicoquinha na amiga, porque eles estão experimentando. Hoje ele dá uma bicoca numa amiga, depois vai dar uma bicoca numa outra amiga. É uma fase de experimentação deles, assim como eles estão experimentando o corpo novo deles, as mudanças no corpo, as mudanças na cabeça, as mudanças no perfume. Eles também estão experimentando como são esses relacionamentos. Os adultos precisam estar muito presentes nessa fase que eles estão vivendo. Presença segura, não fiscais da vida alheia. Às vezes teu filho foi numa festa, às vezes ele saiu com uma garota, às vezes ele fez uma coisa, entre aspas, errada, e ele não quer compartilhar com você. E tá tudo bem. A gente só precisa observar como tá o nosso comportamento do nosso filho. Mas a gente precisa entender também que o adolescente precisa de momentos reservados para ele. Ele precisa da solidão dele. Ele precisa daquele momento que ele tá no quarto dele, trancado sozinho, e ele não quer ver ninguém. A gente não precisa o tempo todo estar perguntando: onde você estava? Com quem você estava? Onde você foi? Com quem você foi? Mas conta, filho, conta, conta. Eu não sei na casa de vocês, mas eu normalmente sou uma mãe que quero toda hora. Conta, 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 conta. E ele não quer me contar. E eu preciso respeitar aquele espaço. Ele não quer compartilhar comigo aquilo. Talvez uma outra hora. Naquele momento, não. Então a gente precisa respeitar
a gente precisa se fazer presente. Ó, eu tô aqui na sala, mas a gente não pode ser fiscal da vida deles. A gente tem que entender que eles estão caminhando sozinhos agora. Os limites que a gente tem que impor tem que ser limites conscientes. Eu acho, eu não sei como também funciona na dinâmica de cada família, mas eu acho que o castigo para um adolescente, o castigo exacerbado, como a gente fazia com as crianças, que não tinham o entendimento que os adolescentes têm hoje, mas essa é minha opinião própria, tá, gente? Eu acho que ele muda um pouco de figura também. Eu acho que uma conversa mais franca, uma conversa mais aberta, uma conversa mais, olha, isso não foi legal. E por que que não foi legal? Por causa disso, 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 daquilo. Eu acho que eles têm mais entendimento. Então, na minha opinião, eu acho que a gente tem que estabelecer uma relação de limites com parceria, com escuta e com troca. Ué, por que que será que não tá indo? Não sabe. Eu vou. Ah, foi. Uhum. Quais são os obstáculos que a gente encontra para isso? A falta de escuta verdadeira. Os adultos querem corrigir antes de compreender. Escutar é um ato de autoridade emocional. A confusão entre limite e punição. Limite não é barreira, é contorno. Dá forma ao afeto e ensina a responsabilidade. A falsa autonomia digital. O adolescente conectado parece ser autossuficiente, mas muitas vezes está só. A sobrecarga dos adultos. Criar filhos nunca foi uma tarefa individual. Cuidado precisa ser compartilhado. Eu nunca vou me esquecer de uma frase que foi compartilhada na escola dos meus filhos. É um provérbio africano famoso. É preciso uma aldeia para criar uma criança. E assim é também com os adolescentes. Eu acho que a união de escola, comunidade e família faz toda a diferença. A romantização do sofrimento. Amor saudável não é ausência de conflito, é presença de respeito. E aí, mais uma vez, volto para falar com vocês. Entre relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre amigo e amiga, relacionamento entre adolescente e professor, relacionamento amorosos, são todos eles. Até onde vai o seu limite? Até onde você chega do limite do outro. Então é isso que a gente precisa ensinar para eles o tempo todo. Como é que foi agora? Acho que Bom, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, né? A vulnerabilidade do ponto de partida. Então, é muito importante que a gente observe como estão nossos adolescentes. Eles, assim, normalmente, também não é o padrão, claro, mas normalmente eles ficam mais introspectivos, né? Eles ficam mais dentro de si mesmos, né? Porque eles estão ali se conhecendo naquele borbulhão de emoções e de sentimentos e de hormônios que estão ali dentro. Eu tenho um podcast da Fernanda Lima que é muito legal, chama Sem Vergonha até, que vale a pena todo mundo assistir. E ela compara a adolescência à menopausa. E eu acho que é mais ou menos isso, é uma turbilhão de muitas coisas que a gente estão em ebulição dentro da gente. Então, como a gente vai observar quando nossos adolescentes estão precisando de ajuda? Eu acho que vai muito assim, da característica física deles mesmo, né? Um isolamento excessivo no quarto, a pessoa tá cabisbaixa o tempo todo, tá irritada o tempo todo, tá o tempo todo no celular, não tá interagindo com nada, não quer sair, quer ficar dentro do quarto, quer ficar o tempo todo nas telas, tá irritado, tá xingando, não tem interesse por nada, não tem interesse pela escola, não tem interesse pelo clube, não tem interesse pelos amigos. Eu acho que isso são sinais de que a gente precisa estar atento, porque eu acho que eles falam menos do que a gente gostaria que eles falassem. Então a gente precisa observar os sinais físicos dos adolescentes. E aqui a gente trouxe 3 movimentos que são transformadores: proteger, garantir segurança física e emocional, ajudar o jovem a reconhecer os riscos e pedir ajuda. A gente precisa mostrar para eles até onde eles podem ir. Então, assim, bebida alcoólica, como já foi falado aqui, vape, como já foi falado aqui, excesso de telas nesses conteúdos proibidos. Os namoros não saudáveis, todos esses a gente precisa contar para eles que isso tudo é proibido, isso tudo é errado. Não dá para normalizar condutas como essa.
Então a gente precisa explicar para eles que isso tudo tá errado. E a partir daí, outro dia, alguém me falou que a filha fez um RG falso para entrar numa balada. Não, isso tá errado. Isso é uma conduta que precisa ser recriminada. Isso não é engraçado. Então isso precisa ser falado. RG falso não. Quando você tiver essa idade, você vai nessa festa. Então tem limites que a gente precisa parametrar. E aí são os pais e os educadores que vão dar. Ensinar sobre direitos e responsabilidades. Educar sobre consentimento, respeito e autonomia. Liberdade vem junto com a ética. Apoiar. Criar espaços de confiança onde se possa errar, aprender e recomeçar. Corresponsabilidade. Educar juntos. A presença de mais adultos conscientes multiplica as chances de vínculos mais saudáveis. Sinais de esperança. Bom, não preciso nem falar que o Band é uma mega comunidade solidária, né? Assim, a proposta da Bia, da Renata, essa autonomia vigiada que o Band dá para os adolescentes e essa intersecção que o Band faz com as famílias, isso é maravilhoso. Eu adoraria que meus filhos pudessem estar estudando aqui. Então, eu acho que a gente tem aqui uma união muito potente entre a escola e as famílias. E isso é uma comunidade solidária. Iniciativas locais, ações de base que partem do bairro, as ações que partem do clube, as ações que partem da casa onde você tem praia no litoral. Essas ações de iniciativas locais envolvendo os adolescentes é muito importante. Recuperação ambiental. Bom, eu sou super fã da natureza. Eu acho que em qualquer momento eu tento me desconectar um pouco daqui e fugir para o meu sítio que eu tenho no interior de Minas. Eu acho que a gente tentar fazer com que o adolescente também se sinta responsável, ensine para ele sobre o nosso planeta, sobre a sustentabilidade, sobre a importância da preservação ambiental. Tudo isso a gente vai trazendo responsabilidades para o nosso adolescente. Ele está crescendo, então ele também tem que se preocupar com o futuro dele, que está logo ali. Passa assim, ó. Eu, esse ano, eu resolvi fazer com que o meu filho mais velho ficasse responsável pelos irmãos. Então eu falo, olha, você vai pegar o Uber agora. Você é o responsável pelo Uber. Teus irmãos são menores e quem vai cuidar dos seus irmãos é você. Então a gente ir aos poucos dando essa responsabilidade para eles. É muito importante porque eles se sentem importantes. Eles falam, pô, tô fazendo uma coisa de gente grande aqui. Então é muito importante a gente ir soltando o freio, claro que com limite, com conhecimento, explicando para eles sobre ética, sobre moral, mas a gente soltando um pouco esse freio. Bom, arte e cultura. Eu também sou apaixonada por arte e cultura, eu acho que a gente também promover esses encontros, né? São Paulo é uma cidade tão rica, tão incrível, a gente poder promover esses encontros deles, entre eles, para discutir temas legais, para discutir que não seja só internet, só os joguinhos, só os PlayStations da vida. Eu acho que é muito importante também, e é um convite que eu faço para vocês. E agora, finalmente, eu trouxe algumas perguntas para a gente poder refletir. Que tipo de amor seu filho aprende a observar o seu amor? A gente já falou sobre isso antes, né? É, o que eles veem em casa, o que eles aprendem como exemplo, é o que eles vão levar para a vida deles. Então, essa série Made que eu falei para vocês, é isso, assim, o que que você quer que seu filho seja? O que que você quer que ele aprenda com você? O que precisa mudar no seu modo de se relacionar com ele para que ele se sinta seguro ao falar com você, a ele poder compartilhar com você? Porque se o tempo todo a gente está dando bronca, criticando e julgando, ele vai se afastar cada vez mais, que já é tendência da adolescência fazer isso. Então, se a gente não der esse porto seguro para eles, não precisa ficar perguntando muito, mas eu acho que a gente mostrar para eles, eu tô aqui, tá? Isso é muito importante. Que limite precisa ser revisto para que esse vínculo volte a respirar? E tem uma última tela. Os vínculos que criamos na adolescência moldam o que queremos ter para o resto da vida. Humildade, reconhecer as limitações pessoais de cada um e saber que cada um é indivíduo, né? Nossos filhos não são iguais a gente, eles têm as características próprias. E a gente precisa reconhecer e valorizar o que eles têm de bom. Isso é muito importante, porque isso faz parte da autoestima deles. Ouvir atentamente o outro. E para que eles possam ter coragem de expressar a vulnerabilidade deles de forma sincera. Putz, mãe, tô apaixonado e eu tomei um pé na bunda.
Isso vai acontecer milhões de vezes com eles. Tirei uma nota mal, tirei uma nota ruim na prova, não fui aprovado na faculdade que eu queria ter passado. Quantas coisas que eles vão passar e que eles possam compartilhar isso com a gente. E aí, acho que é isso, gente. Eu acho que eu tentei abordar de uma forma bem prática com vocês, pela minha experiência também pessoal. Eu sou mãe de dois adolescentes, de uma garotinha que já está mais adolescente do que eles. Minha experiência de trabalho. E eu quis, assim, trazer de uma forma bem prática o que eu vivo no meu dia a dia e o que eu vivo no meu trabalho. Eu agradeço muito, muito ter podido estar essas horinhas com vocês. Mais uma vez agradeço a Bia pela oportunidade de estar aqui e estou à disposição para conversar com vocês. Antes da Bia falar, eu só queria ler um poema do Mário Quintana que eu trouxe para vocês, que eu achei tão lindo, que fala sobre adolescência. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade, que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cumplicentemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com teu desejo. Que lindo. Obrigada, viu, gente, por estar aqui. Eu vou descompartilhar para a gente poder até curtir esse momento, né? Sim, Pós, sim. pós-conversa com as famílias. Eu achei tão legal que você aceitou esse convite, que a gente consegue fechar esse momento agora, né, com as famílias. Você conseguiu trazer elementos dos outros webinários e, e o que permeia muito as nossas conversas vão muito ao encontro desse lugar. Você é da área do judiciário e eu sou da área da educação. E como tem uma área de intersecção do judiciário com a Sim, educação, né, de sim. que quer ensinar antes de. O limite é a punição, Isso, né? limite a A punição. escola também, né? O limite é a punição. Isso. E como muitas vezes a gente lida, não só em relação a relacionamentos, mas você trouxe também, né? Amizades, e que às vezes os vínculos se quebram num nível, ou então os desrespeitos acontecem no nível, e a gente também acaba lidando com momentos de judicialização, que é quando o nosso trabalho se encontra com o trabalho de vocês. Então eu acho tão gostoso quando vêm outros especialistas e mostram essa área de intersecção entre a escola, É isso. a É. família e essa nova área, né? Essa área de uma atuação social tão E eu importante. acho até, Bia, que muitas vezes aqui na escola vocês fazem o papel do judiciário, quando vocês têm que chamar o amigo que brigou contra o amigo, a amiga que brigou contra a amiga. Eu acho que tem esse poder também, assim, de poder judiciário mesmo. Fala, ó, isso aqui não pode acontecer mais. Você dá uma advertência. Uma Uhum, advertência é uma advertência do poder judiciário na uhum, escola, né? uhum, Assim, é onde. Então vocês também têm esse papel muito importante, né? uhum. Começa aqui na escola isso, né? Perfeito, Eu acho. perfeito. E como de alguma maneira aqui a gente tem chances também de rever. Teve uma vez que eu fui a uma palestra, você começou e falou bastante sobre os vazamentos das intimidades online, principalmente entre eles, e era um terapeuta conhecido, que é o Alexandre Coimbra. Tá? E ele vai falar um pouquinho sobre como, nesses momentos, a família também tem que se. Às vezes acontecem grandes oportunidades da família se juntar, rever o que aconteceu. Assim, chorar junto Olha que também, legal. porque. Ah, Chorar junto, porque às vezes são estragos, né, que, com a dimensão do online, que retomando a nosso primeiro isso, webinar, tá? que nós, como humanidade, estamos até aprendendo a Aprender lidar. também, certo, entendi. Então, como é que a gente se junta como essa grande comunidade? Como como amigos, família, como a escola? Como é que a gente vai curando essas feridas desses relacionamentos que podem aparecer? E como é que e eu gostei muito que você trouxe o papel dos amigos. Os amigos, a comunidade, os adultos de referência, porque às vezes os nossos adolescentes, eles não querem contar as coisas para o pai ou para a mãe, mas conta para o tio, conta para o primo, Isso, eles conta, elegem alguém de confiança, é conta isso. para a mãe
do melhor amigo. É verdade. A coisa que eu mais ouço, ó, fica a dica para as famílias. A coisa que eu mais ouço é assim, às vezes eles estão voltando de um jogo, né? E falou assim: "Ah, você conhece a tia X?", né? Porque a tia X tá ouvindo toda a conversa que tá no burburinho atrás do carro. Sensacional, E eles se sentem seguros seguros. e essa informação circula também, né? Isso é muito legal mesmo, assim, e o fato da gente ter essa realmente intersecção entre a comunidade, às vezes ele vai falar para a mãe do outro, que depois vai compartilhar com você, olha, me preocupei com você, me preocupei com teu filho hoje, não gostei do que eu vi, achei que ele não estava legal. Eu tenho uma grande amiga que é mãe aqui do Band, e que ela sempre fala, hoje eu vi ele na rua, tava tudo bem, hoje eu vi ele, assim, é tão legal a gente poder ter olhares que não são os nossos, né, de fora, que possam depois compartilhar com a gente. A percepção do outro é muito importante, porque é preciso uma comunidade realmente, uma aldeia para criar um indivíduo, né? Então, eu só apenas agradeço a sua fala, achei que ela foi super completa, trouxe vários elementos afetivos, legais também, educativos e muito pessoais também, né? De conexão com a família que está lá do outro lado. Quando a gente fala um pouquinho, né, da nossa experiência, É, não só nossa experiência como educadora, como advogada, mas nossa experiência mesmo também como parte dessa grande comunidade, é né? isso, Então, Bia. quero te agradecer Eu que muito a sua agradeço muito, eu presença. amei muito. Obrigada muito, muito por estar aqui. Fiquei muito feliz. Obrigada para vocês que estão aqui também com a gente. Eu fiquei muito, muito feliz e estou à disposição. Se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição para conversar mais, para debater mais, para a gente poder ter mais ideias todo mundo junto. E quero agradecer, então, todas as famílias que estiveram aqui com a gente, e que mandam mensagens de agradecimento, de elogios. Nossa proposta é cada vez mais aproximar, seja via webinário, às vezes online, às vezes É, presencialmente. Vamos fazendo essa mistura para fortalecer essa comunidade que é tão rica de pessoas, de afetos, de ideias, de pluralidade, de exatamente. diversidade, de jeitos de ser, de encarar a vida. E os nossos adolescentes, nossas famílias só têm a ganhar com isso. É isso mesmo. Então, muito obrigada, Obrigada, Bia. Carol. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada por estar aqui também, viu? Muito obrigada por todo esse ciclo de a gente ter estado juntos nessa. E desejo a vocês, então, um excelente final de ano. Agora estamos Ai, que entrando linda, é. naquele momento das, né, comunidade bandeirantina, nas semanas de De provas. prova, sim. E eu desejo muita serenidade para as famílias, para os nossos jovens. Muito obrigada a todos. Um excelente final de ano e até os nossos próximos ciclos do ano que vem. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.